Fala galera, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro hoje, falar do empréstimo que tá polêmico aí do Marcelo Moreno, empréstimo que ele fez ao Cruzeiro e quanto o Cruzeiro deve ele, o Pedrinho, esse imbróglio todo, vamos explicar um pouquinho disso. E além disso, vamos falar um pouquinho da volta dele, o melhor jogador do Cruzeiro no passado, Matheus Henrique, que está de volta aos gramados, começou a treinar com bola, vamos falar um pouquinho como ele encaixa nesse time, se ele encaixa nesse time. Mas antes, véi, se inscreve no canal, deixa o like, hype esse vídeo. E ativa o sininho, cara. Além disso, tem todas as minhas descrições aqui nas redes sociais. Segue lá em todas as redes sociais que vai ajudar demais. Beleza? Vambora, vamos falar um pouquinho então do Cruzeiro. Vou falar desse imbróglio que é assim, dívida de Moreno, né? O GE até detalhou. Entenda por que Cruzeiro e Pedro Lourenço pagam atacante ao mesmo tempo. Vamos lá. O Marcelo Moreno fez um empréstimo ao Cruzeiro, né? E vem repercutindo isso muito nos bastidores. O que aconteceu? Na recuperação judicial, Marcelo Moreno foi incluído nos créditos quiriografários na classe 3, mediante o contrato de empréstimo que realizou a associação. Ou seja, lá em 2020. O valor incluído foi de 24, quase 25 milhões. Na justiça, o jogador chegou a pedir a atualização do valor para mais de 35 milhões de reais. Beleza, que pode ser ação de correção de juros, né? Então corrigiu, o valor aumentou. Beleza. Só que a cessão de valores de Moreno ao clube foi realizada em julho de 20, quando o atleta deu 18 milhões de reais. O jogador revelou que o valor é proveniente de um empréstimo bancário. Nele, o garantidor do pagamento da dívida, no caso, o fiador, é o Pedro Lourenço, que é o atual dono da SAF do Cruzeiro. Ocorre que com a aprovação, como virou recuperação judicial, o que aconteceu? Foi definido que a classe, no caso a classe 3, teria um desconto de 75% do valor incluído, que Moreno receberia, então, cerca de 25%, que no caso é 6,2 milhões de reais em números frios. Só que tem um acordo com o Pedro Moreno, o Pedro Lourenço, que é o empresário, né, que é o Pedrinho, que ele pagaria a diferença do valor pago em recuperação judicial a Marcelo Moreno. Ou seja, Pedrinho pagaria algo em torno de 18,6 milhões entre eles. O ex-atacante chegou a notificar extrajudicialmente o empresário. E em nota, o GE e a associação, por meio do advogado Daniel Vilas Boas, disse, em nota ao GE, né, a associação elucidou o tema por meio do advogado. O Cruzeiro, a associação, esclarece que os pagamentos feitos ao credor Marcelo Moreno correspondem ao valor de seu crédito, com desconto de 75% previsto ao plano aprovado e homologado pela Justiça. Observados ainda os prazos estipulados no programa. Os pagamentos feitos por Pedro Lourenço decorrem de acordo feito pessoalmente por ele, com o referido credor, sem relação direta com a recuperação judicial do Cruzeiro Associação. Esse acordo foi feito em razão da obrigação pessoal de Pedro enquanto fiador da dívida e se refere à parte da dívida e não será quitada na RJ em razão do deságio aplicado pelo plano. Então, por meio da nota, né, também, então, meio que o Cruzeiro tirou da dele. Falou, cara, pela recuperação judicial a gente tem que pagar só 25% do 100%, né? E aí o Cruzeiro Associação informou que que Marcelo Moreno é credor da recuperação judicial e que crédito vem sendo pago de acordo com o plano de pagamentos. Então está seguindo o plano da recuperação judicial. Além disso, a associação informou as tratativas entre Marcelo Moreno e Pedro Lourenço, que é o garantidor da dívida. Não fazem parte do plano nem os pagamentos realizados a partir dessa tratativa. Por sua vez, Pedro divulgou na nota informando que é fiador da dívida envolvendo Moreno e Cruzeiro. O gestor da SAF disse que os pagamentos estão sendo feitos de forma pessoal. E aí, na dívida, na última semana, o Marcelo Moreno, né, ele revelou que pegou empréstimo com o banco do próprio nome para repassar ao Cruzeiro. Ele afirmou que o pagamento com o banco foi quitado por ele próprio. Ninguém sabia. Eu nunca falei para ninguém que tinha feito um empréstimo no banco para ajudar o Cruzeiro em seu pior momento. Tive que arcar depois desses 3 anos com o valor total do empréstimo de 22 milhões. Acertei com o banco, a dívida do Cruzeiro continuou. Ele revelou que ainda o atual dono, Pedro Lourenço, fez contato com ele logo quando comprou a SAF no ano passado, para garantir que iria arcar com a dívida dele, né? Então, sabe que me devia, sabe que tinha essa dívida comigo. Eu fiz grande esforço pelo Cruzeiro no pior momento. Ele falou que não iria me deixar ficar com essa dívida e estar acertando. Está indo pelo caminho que deve ser. Então, com o Cruzeiro com dificuldade de cumprir compromissos, ele realizou um empréstimo naquela época lá do Sérgio Santos Rodrigues. Então, assim, o Marcelo Moreno, ele teve algumas passagens pelo Cruzeiro, né? Ele tem 54 gols, 147 partidas, um cara histórico. E foi muito importante nessa situação, porque emprestou dinheiro, ele pegou dinheiro
com o banco, o Pedrinho era fiador desse dinheiro, passou para o Cruzeiro entrou em recuperação judicial, falou que só vai pagar 25% desse valor, que é o que estava na classe 3 lá, no deságio, com desconto, e o Pedrinho confirmou que pagaria esse resto e está acontecendo. O que é muito legal, porque o Pedrinho tem que cumprir com a sua palavra, isso é lei, né? O banco e o Cruzeiro também estão cumprindo. E o Marcelo Moreno foi muito importante para pedir esse empréstimo, para conseguir esse dinheiro que o Cruzeiro precisava. Então mostrou que, eu não sei, não sou cruzeirense, imagino, eu queria que vocês deixassem aí. O Marcelo Moreno é ídolo? É ou não? Mas esse é o imbróglio desse empréstimo do Marcelo Moreno com o Cruzeiro. Foi isso que aconteceu, para vocês entenderem. E agora falando do que realmente importa. Matheus Henrique volta aos treinos em transição e marca viagem para torneio. Ele tá fazendo uma transição para preparação física e cara, ele vinha fazendo trabalho de recuperação durante parte das suas férias no elenco, férias do elenco. Na toca, o jogador era até titular até a lesão. O Cruzeiro não divulgou oficialmente o tempo de recuperação. O que é legal do Matheus Henrique, que ele tá voltando aos poucos, cara, ele era o melhor jogador do Cruzeiro, né, quando ele parou e ano passado. Quando o cara desse porte, né, porra, que é muito importante pro elenco, volta, cara, tem algumas situações. Primeiro, que o time tá encaixado, que o time tá muito melhor. Segundo, que ele vira uma peça ou um banco, vamos botar assim, um reserva de luxo, como se diz no Cartola. Um reserva de luxo, porque é um cara que você pode contar, é um cara diferente, é um cara muito tem muita qualidade, joga no meio campo, chega bem ao ataque, tem bom passe, era o motorzinho desse Cruzeiro. Mas aí fica a pergunta, ele volta para ser titular do Cruzeiro? Para mim, tem duas respostas aí. Vamos lá. Ele volta para ser titular do Cruzeiro? Não. Hoje o Matheus Henrique não é titular do Cruzeiro. Ele não volta para ser titular do Cruzeiro. Sabe por quê, gente? O time que está ganhando não se mexe. E a saída do Matheus Henrique foi fundamental para o Cruzeiro se encaixar. Isso quer dizer que ele é inútil? Isso quer dizer que ele é um cara que o Cruzeiro não vai contar? Não. Isso significa que o Cruzeiro ganhou mais uma peça importante para o restante da temporada. Que o Cruzeiro tem mais um cara importante para o restante da temporada. E que, de acordo com o jogo, ele vai jogar de titular. Mas ele não será titular absoluto, porque hoje o Christian tomou muito bem essa posição. Lucas Silva e Lucas Romero estão jogando muito bem juntos. Então, para mim, não faz sentido o Léo Jardim modificar isso agora. Não faz sentido o Léo Jardim colocar ele para ser titular do Cruzeiro agora. É um cara líder, tem muita qualidade, mas acho que pode ganhar posição com o tempo. Pode ganhar posição entrando e participando desse coletivo. Hoje, só pelo nome, voltou a titular? Não. Não é. Acho que o Cruzeiro tem um time muito encaixado. Acho que os jogadores estão se conversando muito bem. E esses jogadores colocaram o Cruzeiro nessa posição do Campeonato Brasileiro, esse futebol apresentado. Então também tem que respeitar isso. Por mais que exista uma hierarquia e que o Matheus Henrique esteja no alto dessa hierarquia, existe uma parada que ele vai voltar e vai ganhar a posição jogando bola, nos treinamentos, em campo, encaixando nesse time. Determinado jogo pode jogar no lugar do Matheus Pereira, determinado jogo pode jogar no lugar do Christian ou do Lucas Romero, ou pode jogar com 3 caras no meio de campo. Ele vai dar mais alternativa. Isso pro Leonardo Jardim é muito bom. E vai causar o quê? Vai tirar a tranquilidade da galera. Não tem cadeira cativa. Todo mundo vai ter que correr mais, jogar mais, senão vai ficar no banco. Isso é importantíssimo para um time que está disputando o título. Ter também um cara que possa entrar e modificar o jogo ou até melhorar o time. Esse é o Matheus Henrique e esse é o papel dele hoje. Então hoje ele não volta para ser titular do Cruzeiro, mas ele volta para ser muito importante para o restante da temporada, né? Vocês concordam? Cara, deixa aqui nos comentários. Mas é uma peça fundamental para o Cruzeiro. Acho que é muito importante ele voltar. O Leonardo deve estar comemorando muito. E é uma dor de cabeça positiva, é uma dor de cabeça boa. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. É nóis.